Olá, meus queridos! Vamos continuando nossa aula de ondulatória por aqui. E hoje vamos encerrar o capítulo 23, falando dos fenômenos ondulatórios. E eu começo essa aula com essa imagem aqui da ponte de Tacoma, que não sei se vocês já ouviram falar, mas depois eu vou deixar o link também do videozinho para vocês assistirem, que foi uma ponte que ela, na verdade, ela despencou, ela caiu em função de um fenômeno ondulatório que a gente vai falar aqui hoje, tá? Que é a ressonância. Então, isso foi em 1940, né, nos Estados Unidos, e, na verdade, no mesmo ano que ela foi construída, ela foi destruída por um fenômeno ondulatório, né? Na verdade, um fenômeno natural que entrou em ressonância e acabou causando esse impacto aí. Muito bem, então alguns fenômenos que a gente vai ver, né, estão aqui. Alguns nós vamos apenas retomar, porque a gente já viu em ótica, e outros que a gente vai falar um pouco mais, até porque depois nós vamos continuar estudando ondulatória, nós vamos estudar acústica, então nós vamos estudar especificamente o som. Vamos começar falando de reflexão, então, relembrando um pouquinho o que é uma reflexão, né? Quando a onda bate e volta, lembram? Ela reflete, ela bate numa superfície e retorna ao seu meio de origem. Ó, lembram disso quando a gente estudou a luz? Então, ela bate e volta, ela tem um ângulo aqui, né, de incidência, que é o mesmo ângulo refletido. As leis, elas continuam as mesmas, elas não mudam. E lembrando que na reflexão, gente, a onda, ela não muda a frequência, nem seu comprimento, nem sua velocidade. A mesma onda que bate, volta. E isso não funciona apenas na luz, né? Isso funciona nas demais ondas também. Então vamos ver como é que funciona essa reflexão numa corda. Uma corda que tem a extremidade fixa num ponto ali. Ela bate e volta, olha. Tá vendo que ela vai por cima e volta por baixo? Isso são chamadas fases, a fase de uma onda, tá? As fases é quando a fase está relacionada ao sentido da onda. Então, quando duas ondas estão, por exemplo, no mesmo sentido, elas estão em fase. Quando elas estão em sentidos opostos, a gente diz que elas estão defasadas. E aí, quando a gente tem uma extremidade livre, ó, o ponto agora ele não está preso, veja que ela bate e volta no mesmo sentido. Tá? Ela não muda de fase. Então, aqui são as reflexões, né, nas cordas. Vamos ver refração? Refração, gente, é aquela situação em que atravessa um meio, né, atravessa de um meio para o outro, lembra? Lembra da luz? Que a luz saía de um meio para o outro, mudava a sua velocidade. Ali na reflexão nada muda, não muda velocidade, nem comprimento, nem frequência. Aqui na refração muda a velocidade, tá? E consequentemente muda o comprimento de onda. A única coisa que não muda é a frequência. A frequência ela não é alterada. E aí vamos ver como acontecem as ondas numa corda, mas para isso eu preciso falar para você sobre a densidade linear. Geralmente, quando a gente fala densidade, a gente lembra da massa dividida pelo volume, né? A massa pelo volume. Mas isso, na verdade, é uma densidade volumétrica. Existe a densidade linear, a superficial e a volumétrica. No caso das ondas aqui, a gente vai falar da densidade linear, que seria a massa dividido pelo seu comprimento. Então, quando a gente fala de densidade aqui de uma corda mais densa para outra menos densa, a gente está falando de uma corda que tem mais massa por metro, tá? Então, a gente está falando de uma corda que tem mais massa por metro, por centímetro, em relação à outra, tá? Então, por isso que aqui no desenho ela está um pouquinho mais, ó, grossa do que a outra, tá? Então aqui tá passando de uma mais densa para uma menos densa, olha o que acontece. Tá vendo? Ela ela bate aqui, na verdade ela refrata e reflete, né? Ó, ao mesmo tempo. Ó, ela passando de uma menos densa para olha o que acontece.
a menos densa para outra mais densa. Ela refrata parte da onda e parte ela volta. Tá vendo? Porque, na verdade, quando ela passa aqui, né, de uma menos densa para uma mais densa, é como se tivesse uma superfície aqui, né? Então, aqui, gente, ocorre também a mudança de velocidade, tá? Porque como ela está mudando de um meio para o outro, ó, é igual o caso da luz. Vamos falar da difração. Difração, na verdade, é um contorno que essa onda faz ao passar por um obstáculo. Então, tem muitos casos, né, que a onda ela é capaz de chegar nos lugares dependendo dos obstáculos em que ela enfrenta. Por exemplo, tá? A gente tem algumas situações. Olha essa animaçãozinha aqui, como se a gente tivesse aqui uma onda que está passando por uma fenda. Seja um som, seja uma luz, tá? Ó. Muitas vezes a gente escuta a conversa de alguém, mas a gente não está vendo essa pessoa. A gente está ouvindo a voz dela, mas a gente não está vendo. Se eu colocar, por exemplo, aqui, se eu estiver conversando com vocês, claro que agora eu estou no vídeo, mas se eu estivesse conversando com vocês e colocassem alguma coisa na minha frente, vocês poderiam não estar me vendo, mas vocês estariam ouvindo a minha voz. Ou seja, essa onda é capaz de contornar alguns obstáculos, tá? Algo muito, muito comum assim da gente relacionar seria as ondas de rádio e as ondas de telefonia, que é uma questão que eu trouxe aqui para vocês, selecionei algumas questões de Enem, para a gente pensar nisso. Porque a difração tem muito disso, né? A onda, o tamanho da onda, o comprimento da onda, ela tem que ser muito semelhante ao comprimento de onda, tá? A gente diz a ordem de grandeza, né? Do comprimento de onda do obstáculo. Então, tem muitas ondas que não são capazes de contornar esses obstáculos, enquanto outras são. Veja essa questão. Ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, enquanto para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as micro-ondas é que as ondas de rádio são. Então, gente, olha só. Facilmente absorvidas na camada da atmosfera. B. Capazes de contornar uma diversidade de obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações. Então, as ondas de rádio elas são capazes de contornar tudo isso. Eu nem vou ler as demais, tem a alternativa B. Enquanto que os celulares não. Por quê? Porque os celulares, vocês viram que a frequência é muito maior? Se a frequência é muito maior, o comprimento de onda é muito menor. Então, os obstáculos que eles têm que enfrentar é de uma grandeza muito maior do que o comprimento de onda dessas ondas. Deu para entender a ideia? Isso é difração. Por isso que o som, tá? O som, muitas vezes, consegue contornar muito mais obstáculos do que a luz. Quando vocês estão num muro, por exemplo, né, estão num muro alto, que vocês conversam com uma pessoa do outro lado, a pessoa escuta. Agora, se vocês colocarem uma lanterninha ali, uma luz, né, na direção do muro, assim, a pessoa do outro lado não vai ver, não vai enxergar essa luz. Ok? Muito bem. Sim, porque a luz ela tem uma frequência muito maior do que o som, enquanto que o comprimento é muito menor, tá? Vamos ver o fenômeno da interferência, que aqui o fenômeno da interferência é muito confundido com o fenômeno da ressonância, tá? A interferência ela ocorre quando duas ondas se propagam em sentidos opostos no mesmo meio. Quando essas ondas se encontram, elas podem ser construtiva ou destrutiva, e vamos entender como é que isso acontece.
Então, olha só, aqui nós temos a gente chama também de superposição, né? Aqui nós temos dois pulsos, ó, os pulsos de onda, a onda 1 e a onda 2, ó. Quando elas se encontram, olha o que acontece com a amplitude dela. Os pulsos de onda que elas estão numa superposição e depois elas voltam, ó, tá vendo? Elas se encontram e elas voltam para onde elas estavam. Ó, a gente soma, na verdade, essas duas ondas. Então, a onda resultante é um somatório, tá, dessas duas ondas. Ó, a amplitude dessas ondas. Veja nessa animação. Ó, cresce, depois continua. Depois elas voltam como elas estavam, tá? Ó, tá vendo? Agora, a destrutiva, na verdade, é quando a gente tem uma crista e um vale. Lá, na construtiva, seria duas cristas, né? Ou dois vales. Aqui não, aqui a gente tem uma crista e um vale, ó, tá vendo? Aqui tá vindo a onda 1, a onda 2, aí elas vão sofrer aqui uma superposição, vai chegar um momento em que elas vão, aí dependendo da amplitude de cada uma delas, né, se elas forem iguais, elas vão se cancelar, porque é como se a gente subtraísse, ó, uma onda da outra. A onda resultante é a diferença dessas duas amplitudes. Olha a animação. Aqui elas são iguais, ó. Só para vocês verem o que acontece, ó. Chega um momento, né, de interferência ali, que elas vão se anularem. Ó, não vai existir onda e depois elas continuam o caminho, certo? Isso é interferência, gente. Bom, gente, a ressonância ela é diferente da interferência no sentido de que a interferência a gente tem duas ondas lá, né, no mesmo sistema. Aqui a gente tem uma fonte que está emitindo energia para essa onda. Então, é uma fonte que entra na mesma frequência dessa onda, fazendo com que a amplitude fique cada vez maior, como é o caso aí da ponte de Tacoma, que está passando o videozinho aí para vocês, que foi onde os ventos, né, entraram em ressonância com a ponte, causando toda essa destruição. E aí, tem outros exemplos mais comuns também, o próprio balançar num balanço, né, de parquinho, quando a gente leva as crianças, o balanço, né, a criança se balançar, às vezes sem ter ninguém para se balançar, com o próprio pezinho, o movimento dos pezinhos, das pernas, ela consegue entrar em ressonância com o movimento. Temos outros exemplos, por exemplo, as taças de cristais, quem nunca viu a pessoa conseguir quebrar uma taça com o próprio grito, né, com a própria voz, ou seja, a voz, ela entra, a frequência dessas ondas entra em ressonância com a frequência da taça e faz, então, com que essa amplitude vai aumentando e chega a quebrar. Uma vez passava na televisão, tinha até programas, né, de competição para quem conseguia fazer isso. E os micro-ondas também, né? As micro-ondas, na verdade, essas ondas, elas entram em ressonância com as moléculas de água do alimento, para fazer aí, provocando o cozimento, né? Para fazer com que o alimento, então, aqueça e cozinhe. Certo, gente? Vamos fazer uma questãozinha, ó. Como que isso costuma aparecer nas questões de Enem e vestibulares? Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu circuito receptor. Ó, receptor está recebendo energia de alguma fonte. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é, então, gente, o que a gente acabou de falar, né? Ressonância. Então, quando a gente vai sintonizar alguma coisa, a gente tem que entrar em ressonância. Lembra aqueles rádios antigos? Aqueles rádios antigos que a gente tinha um botãozinho assim de girar, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas a gente ficava girando, até encontrar certinho a frequência de rádio que a gente precisava, né?
ou seja, entrar em ressonância. Efeito Doppler, tá? O efeito Doppler, na verdade, ele é um efeito que acontece com o som dependendo da velocidade relativa, tá? Da velocidade relativa. Eu falei do som, mas não é só o som não, tá? A luz também. Por quê? Porque a luz ela muda de cor dependendo da sua frequência. Então, é possível também haver o efeito Doppler com a luz. Olha aqui esse desenho da ambulância. Se a ambulância está parada em relação à pessoa, tá? Não muda nada, gente. Aqui tem que haver uma velocidade relativa. Ou se os dois estão em velocidade constante, se passa uma ambulância por vocês nunca perceberam que o som muda? Se vocês estão parados e a ambulância passa, ou se vocês estão numa certa velocidade e vocês passam por uma ambulância ou se encontram, enfim, vocês já perceberam que muda o som? Então, existe uma velocidade relativa entre você e a ambulância, ou está se afastando ou está se aproximando. E se você está se aproximando, o som fica mais agudo. Se você está se afastando, o som fica mais grave, né? Quando a ambulância está chegando perto, né? Quando está se afastando, vai ficando mais né? Então, isso, até trouxe aqui um videozinho, ó. Porque a minha voz não é nada boa para simular um som de ambulância. Viu? Essa é a diferença. Então, tem que haver essa velocidade relativa. E aí, ó, quando eu estou me afastando, a frequência diminui. Quando eu estou me aproximando, a frequência aumenta. Isso é o efeito Doppler. E a polarização, gente, na verdade é um fenômeno que acontece com as ondas transversais, que são as ondas que se propagam em várias direções aqui, ó, por exemplo. E esse fenômeno justamente para determinar uma única direção. Então, ele é chamado de polarizador, tá? E isso muito é utilizado para melhorar questões de imagem e para facilitar também, para auxiliar na visão de algumas situações. Quer ver? Por exemplo, então aqui, né, como a Sora falou, somente ondas transversais, as ondas longitudinais não podem ser polarizadas. E aqui, ó, tem um exemplo, é como se, imagine o seguinte, é como se aqui a gente tivesse uma placa com uma fenda na vertical e essas ondas que estão vindo em várias direções vão se polarizar e vão passar só agora aquelas ondas na vertical. E aí se eu colocar uma outra placa aqui com uma fenda horizontal, o que vai acontecer? Não vai existir mais aquelas ondas, vai impedir a passagem, né, a formação daquelas ondas. O mesmo acontece com a luz, ó, uma luz não polarizada que segue em todas as direções, passa aqui por uma lente polarizada, isso é muito utilizado, gente, para questões de visão, para melhorar a nossa visão em relação às coisas. E aí essa luz vai passar apenas na vertical e, novamente, usando uma outra lente aqui, vai ter ausência de luz, porque aí, como essa luz aqui está na vertical e aqui o meu polarizador está na horizontal, ela não vai conseguir se propagar. Olha só, alguns exemplos de imagens aqui, sem a lente e com a lente. Olha, muitas vezes isso quando a gente está na estrada dirigindo, né, como dificulta esse tipo aqui de situação, muitas vezes quando a pista está molhada, né, que dá aquele efeito assim de reflexo. Olha só. Olha a diferença. Com a lente, sem a lente e com a lente, ó. Olha aqui. Olha o reflexo aqui, olha a luz do sol aqui refletindo, ó. Olha que aqui tu não enxerga o menino e aqui tu enxerga o menino, ó.
Então, isso é muito usado em ótica, tá, gente? Na questão de lentes. Porque as vantagens das lentes polarizadas: elimina os raios refletidos, elimina o ofuscamento, tá? Proporciona uma visão mais nítida, né? E a visão das cores também. Isso é a polarização. E olha as questões, como é que costuma aparecer. Nas rodovias é comum motorista terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água e empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizados. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais as lentes que solucionam o problema descrito? Bom, gente, ele está dizendo que a luz adquire uma polarização horizontal. Se ela tem essa polarização, a gente precisa fazer com que ela não passe por essa lente. E para ela não passar por essa lente, eu preciso ter uma polarização vertical. Por quê? Porque senão ela vai passar de alguma forma. Então, nesse caso, a alternativa seria a A. Ó, essas linhas aqui mostram, né, que por aqui elas não passam. Certo, gente? Então, basicamente, é isso para a gente encerrar os fenômenos ondulatórios e conversamos na videoconferência. Semana que vem iniciamos a acústica. Um beijo da Sora para vocês e até lá!